Olá, muito bem. Estamos começando mais um especial podcast Brasil que dá certo, sempre levando informações relevantes, principalmente trazendo líderes que são multissetoriais, são multifacetados, que são resilientes. Costumo dizer que 99% do nosso país, dos grandes empresários aí, a maioria começou com menos nada, ou seja, quase nada de herdeiro e muito suor e transpiração. E é um pouco do DNA do Brasil que dá certo, que é um grupo que humaniza as relações corporativas, portanto, somos empresariais, empreendedores, mas especialmente sociais. Quando a gente consegue juntar tudo isso num único pacote, fica mais fácil, que é a característica da minha grande amiga e convidada do programa de hoje, Adriana Auriemo. Adriana, é um prazer te receber e te rever sempre. Ah, sempre bom conversar com você, Sandro. Obrigada pelo convite. A gente se conhece há tanto tempo, né? Verdade. Adriana, falávamos até antes do nosso programa da questão de preconceito. Nós vamos Uhum. falar sobre a evolução empresarial, vamos falar sobre os tentáculos do seu negócio, vamos falar um pouco mais do empreendedorismo, mas aproveitar o gancho do entrevistado anterior e falar da questão que você vem falando há pouco tempo, mas que é super importante em relação à diabetes. Queria que você contasse para a gente, se É, você me permitir. vamos lá, Sandro. Eu até te falei que não falava disso antes por preconceito mesmo, né? Por um certo receio, até porque eu tenho uma empresa de doces. Aham, Existe um desconhecimento aí do que exatamente é aham, diabetes. Eu, com 18 anos, acho, 18, 19, por aí, fui diagnosticada com diabetes tipo 1. Que é uma doença autoimune que, embora tenha o mesmo nome do diabetes tipo 2, ela tem razões diferentes de existir. Então, meu pâncreas não funciona, eu não produzo insulina e desde então eu tenho que tomar várias injeções por dia para suprir a insulina que eu não produzo. E e durante todos esses anos, Sandra, eu tinha um receio enorme de contar isso para as pessoas. uhum, E hoje eu vejo como é importante as pessoas saberem, conhecerem, até sim, porque a gente por fora é igual, né? é Por dentro é verdade. que, É por verdade. dentro é que o bicho pega. É. E para quem é diabético como eu, deve saber disso. Tem muitos momentos assim que a gente se vê com a glicose baixa, porque a insulina, a pessoa fala: "Ah, é só não comer doce", não tem nada a ver. O diabético tipo 1 inclusive pode comer doce, contanto que ele tome a Ah, dose é? certa de insulina para isso. Muitas coisas aumentam a glicose, arroz, tapioca, frutas, enfim, basicamente tudo, né. Uhum. E e você fica num cálculo constante, é o dia inteiro, você vai comer, você tem que pensar uns minutos antes, o que que você vai comer, quanto você vai comer. Imagina a gente que vive em restaurantes, Pois é. trabalhando, com essa vida dinâmica, eventos Aham, e tudo mais, você tem que pensar sempre 20 minutos antes o que que você vai comer ali. E se aham. atrasar a comida? É. E se por acaso você mudar de ideia no meio do É caminho? uma É uma loucura. é uma loucura. E assim, em muitos momentos da minha vida, eu me peguei conversando com pessoas e com a cabeça totalmente maluca, assim. Eu falei: "Deve ter Aham, muita gente que acha que eu estava ou bêbada ou que eu sou louca", aham. por momentos de hipoglicemia. Já passei por muita situação, assim, porque quando a gente tá com hipoglicemia, o que que é? É quando você toma insulina Sim. para se preparando para comer alguma coisa e por alguma razão Aham, você não come, aham. ou porque atrasou, ou sei lá, tem 1000 razões aí, né, Sim. ou você calculou errado Aham. a dose, e é como um robozinho que a bateria acaba, sabe robô de filme que Sim, vai sim. acabando a bateria, aí você começa a falar assim, é Aham. mais ou menos assim que acontece. Entendi. E para quem não sabe, para quem desconhece, pode muitas vezes estar com alguém passando por uma situação E não dessa tem a e menor julgar e ideia. não ter a menor ideia, e julgar da Aham. maneira errada. Confusões mentais e coisas desse tipo. Então hoje eu tenho falado muito mais do assunto, para que mais pessoas conheçam, para que menos pessoas julguem, porque é uma coisa muito chata pra gente escutar assim: "Você não pode comer isso, né? Ah, Aham. esse para você eu não vou dar esse bolo". É, Tipo, eu é, posso comer, eu só tenho que dosar a dose. é, Ou ouvir coisas do tipo: "Puxa, minha avó perdeu a perna, não come isso que não sei quem ficou cego por ca". é. É o tempo inteiro ouvindo esse tipo de coisa. Imagino, Então eu imagino. acredito que quanto mais as pessoas conhecerem do assunto, melhor Eu fica. acho que informação é primordial, é fundamental e É. parabéns, inclusive, por colocar isso na pauta aí e inclusive quanto mais a gente puder propagar, puder falar, eu repito, Uhum. formação sempre ajuda, né, Adriana? É Adriana, bom, a verdade. gente toda vez que a gente se vê, a gente acaba se não só se revendo, mas também se entendendo como é que as coisas vão andando e crescendo nas nossas vidas, especialmente na questão, Uhum. empresarial, né, para não ficar falando de tantos anos aqui, mas a gente se conhece há Bastante tempo, né. bastante tempo.
E me conta, antes de você falar do grupo, vamos direto ao assunto da Nut Bavarian, que você dirige, você fundou e está à frente disso, que ela permeia os shoppings aí É, o cheirinho pelo gostoso, cheirinho né, gostoso que Sandro? está no shopping. Primeira É. coisa, o que é e como surgiu isso na tua vida? Vamos lá. Você sabe que esse ano a Noite Bavária está completando 30 anos. 30 anos. Começou em 1996. Na verdade, foi uma tia minha que montou um quiosque em Campos do Jordão. Montou em julho de 96. E aí, logo em seguida, por razões pessoais, ela desistiu. Enfim, ela descobriu que estava grávida e quis curtir a família. E eu era recém-formada, estava querendo fazer alguma coisa, já conhecia o produto, conheci nos Estados Unidos, porque o produto surgiu lá. Já tinha sentido o cheirinho, já achava maravilhoso e já tinha feito um curso de franquias. Aí, na época, eu falei: "Puxa, isso aí pode ser uma rede de franquias legal, né". Então Sim. foi ali que tudo começou, em Campos do Aham. Jordão, julho de 96. De lá Sim. para cá, a gente veio abrindo quiosques, primeiro pontos próprios, depois pontos Sempre shopping? franquias. Começou com shopping, começou nos aeroportos, acredito que o aeroporto é o que fez o grande Ah, é? conhecimento da marca. Hoje, de cada 10 pessoas que eu falo da Nut Bavarian, acho que 9 me falam: "Ah, é o cheirinho do aeroporto". Aham. Falar: "Ah, sou da Nut Bavarian", "Ah, aquele É cheirinho do verdade, verdade. aeroporto". É, o aeroporto os aeroportos, né, a gente está em vários aeroportos, são pontos muito importantes pra gente. Mas a gente está também em metrôs, em terminais rodoviários, dentro de lojas como Leroy Merlin, Pets, Havana, enfim, tem um monte aí de lugares desse tipo, Telha Norte, sabe, lojas quando tem galerias comerciais. Eh, e hoje a Nut está também em outros canais. A gente Sim. tem produtos em supermercados, em lojas de conveniência, produtos já prontos. A gente abriu uma indústria disso, que Aham. foi muito impulsionada na pandemia. Um dia a gente conversa Imagina, sobre imagino. pandemia, que você imagina que caos, né, que É, foi verdade. para nossa empresa fechar todos os pontos. A gente tem também toda uma linha de food service, então é o produto como ingrediente de outros produtos. A gente vende, por exemplo, para Bate de Latte, a gente vende para Milk Moo, que tem E milkshake, engraçado que a gente não faz a para menor Los ideia, Los, né? tem É, alguns que são collabs, né, alguns não usam a nossa marca, outros usam, mas a gente sim. tem muitas collabs por aí. Tem sorvete da Los Los, tem paçoquinha da Mandubim, tem o brownie do Zé, enfim, tem vários, tem o bread, que é um pão proteico também, Nut Bavarian. A gente tem feito muitas parcerias legais de produtos com a nossa marca junto para fortalecer os 2 lados. Eu Aham. E gosto. isso sempre produzido internamente, é isso? Alguns sim, alguns não. Alguns usam o nosso produto, só a gente produz internamente, vende para os clientes, eles só usam restaurantes, docerias, sorveterias, a Duas Rodas, por exemplo, que é um grande fornecedor Sim, de sim. insumos para sorvetes, eles têm pastas com sabor Nut Bavarian, que são vendidos para sorveterias aí no Brasil inteiro. Aham. Então, alguns vão só com produto, outros vão com o produto e a marca. No caso da Los Los, falando de sorvete, você compra o sorvete da Nut Bavarian feito com as nossas castanhas, feito por eles. Aham. O brownie do Zé que eu falei é feito por eles também. Na Milk Moo tem sorvete Nut Bavarian, milkshake Nut Bavarian que eles compram as castanhinhas. Aham. Já na Krispy Kreme, você compra lá o donuts, tem as nuts, mas não vai a nossa marca. Entendi. E tem outros que usam só a marca e não usam o É produto, que também funciona. multissetor, é É. multiação. A gente gosta muito desse tipo de parceria. E tem outros canais também da Nut, a gente tem o canal de brindes corporativos, presentes para evento, você vai fazer uma, sei lá, uma convenção, um congresso, uma feira, você É, quer dar de esse eu brindes, conheço bem. É. a gente personaliza embalagens, dá para fazer muita coisa legal. Tem toda uma linha de evento. Pra gente é um mercado muito grande, porque a gente trabalha com brindes e presentes corporativos, a gente trabalha com produto nos buffets, a gente tem estruturas para evento, tanto estruturas que produzem para servir para os convidados de evento, quanto venda dentro de eventos. A gente participa de muita Ah, feira, imagino. feira, festival, shows. A gente teve, ano passado tiveram alguns grandes, a gente teve no The Town, já participamos de Rock in Rio, de Fórmula 1, eventos no Expo Center Norte, do São Paulo Expo, tem vários assim desse tipo. Agora, Então, Adri, me fala uma coisa, quantos pontos vocês têm? E se são unidades próprias nós ou temos franchising? também unidades próprias e temos franquia, são as duas coisas. Aham. Pontos de quiosque hoje tem em torno de 170, entre pontos fixos e pontos
e pontos móveis, né? Aham. Fora essas coisas de eventos e assim. E alguns são muito emblemáticos, né, Sandra? A Aham. gente está em lugares. Esses eu gosto de falar porque para mim Porque é é um. emblemático. Não, e para mim é um baita orgulho. Aquela coisa Claro. que você fala, sabe? Quando você olha para trás e fala, puxa, que legal tá aqui, né? Aham. A gente está, por exemplo, no bondinho do Pão de Açúcar, nos 2 morros ali. Aham. Inclusive, agora a gente está numa campanha que se você descer do. Se você embarcar ali no próprio bonde, você chega lá, tem uma placa grande, nossa, bonita, Ah, que fica toda legal, orgulhosa. que legal. A gente está nas Cataratas do Iguaçu, temos 2 pontos, estamos abrindo o terceiro nas Cataratas ali, dentro do parque mesmo. Aham. A gente está no Parque do Ibirapuera, enfim, são lugares legais demais, né? Então você tem modelo híbrido, você tem próprios Tem e próprias, tem franquias, tem quiosques, tem carrinhos, tem trailer, tem loja de rua aham. também, começamos Agora, qual poucas a lojas, né. importância? As duas têm a mesma importância, a própria e a franquia, para você, A gente pela cuida experiência? as lojas próprias, elas são meio que lojas pilotos, lojas de testes também de novos produtos, às vezes de novos, conceitos, formatos de treinamento, campanhas, e também de treinamento da nossa equipe e dos nossos franqueados. Aham. O franqueado, para entrar, ele recebe todo um treinamento, né, a gente, eh tem um cuidado muito grande com a nossa rede, a gente quer ter uma rede bem saudável, assim, e se preocupa muito em fazer a coisa bem Os feita. seus franqueados são longevos? Eles estão há bastante Tem tempo? muita gente há bastante tempo, a gente tem franqueados de todas as idades. Entendo. Tem uma certa rotatividade, não vou mentir, porque quiosque, ele é muito bom por um lado, ele é pequeno, ele tem um investimento menor para você começar, você não fica preso naquele ponto, como no caso de uma loja, né, que você investiu ali no local. O quiosque você consegue movimentar, isso é muito bom. Não é bom pra gente, porque às vezes o franqueado não está muito bem num ponto, ele poderia fazer um esforcinho maior e continuar, mas ele tira da tomada e leva para outro lugar. Mas para ele é muito bom. E também acho que é o sei lá, como toda coisa, 30 anos depois, às Aham. vezes a pessoa quer fazer outra coisa, né. Agora, Cansa. Tri, e os braços do grupo? Porque eu sei que Hã. você, aliás, é uma família muito tradicional, empreendedora. E que braço você também pode falar, além da NUT, que você A atua? Nut Bavária eu falo que é a minha filhota, né, Você é minha fala, o olho brilha empresa, até hoje. eu adoro a Nut. É. É a minha empresa, mas eu sou sócia também, aí eu participo do conselho, mas eu não tenho gestão diária disso, Sim, meus irmãos que tocam, eu sou sócia de outras empresas junto com meus irmãos. Tenho sim. 3 irmãos, você conhece o Renato, né, um Aham. deles, os outros são tão fantásticos quanto Eu ele. imagino. É, e a gente tem uma empresa de negócios imobiliários, a Terra Molhada, que tem imóveis para aluguel, imóveis para venda, tanto residenciais quanto comerciais. A gente tem uma de coworking, que é o CAU, não sei se você conheceu ainda, tem várias unidades em São Paulo. Renato me levou em 2 ou 3 É, unidades tem aí, uma na Berrini, que é a maior, que é a talvez maior. seja Essa maior eu conheci. Aliás, é é, maravilhosa. é bacana, né. É. E E você que passou um perrengue aí na pandemia também, né? olha, sim, mas você sabe que a pandemia também foi bom para as pessoas verem que escritório flexível é É, uma baita opção legal, verdade, que verdade. você consegue diminuir e crescer tua equipe sem precisar. Eu mesma na noite estava querendo ir para um É coworking, fazendo as verdade, faz contas sentido, valeria muito a faz pena. sentido, é. E no coworking eles cuidam de tudo para você. Você não tem que se preocupar com segurança, com luz, com Wi-Fi, se está funcionando ou se não está, com a limpeza Verdade. do espaço. Se você amanhã você quiser mais postos de trabalho, você consegue ter, se você Aham, quiser menos, você também consegue. aham. E até pela essa experiência no CAU, um dos meus irmãos tem uma empresa de tecnologia. Nessa eu não sou sócia, mas eu vou te falar por que eu tô falando isso, porque eu sou Claro, claro. sócia numa outra startup que chama Wise Office, que essa surgiu também na época da pandemia, onde os escritórios, muita gente começou a trabalhar híbrido, então você fica uns dias em casa, uns dias no escritório, né, Uhum. ainda tem muita gente assim, e muitos escritórios ficaram na dúvida: "Puxa, diminuo, não diminuo?". Alguns devolveram áreas, né, e depois cresceram de novo. E essa plataforma, o WiseOffice, ela é para gerenciar o seu espaço de trabalho, para Ah, que você incrível.
Desde você saber aonde teu funcionário está hoje, está em casa ou está aqui, quem que vem trabalhar hoje vai sentar onde, de uma maneira muito fácil de fazer. E está sendo usada também por muitas empresas que têm mais de uma sede. Que às vezes Imagino. você tem, sei lá, 3 lugares diferentes ou está em várias Muito cidades, cíclico. muito cíclico, e você consegue saber hoje o funcionário tal vai estar onde. Ele marca lá o assento dele, ele reserva a sala de reunião, ele reserva a vaga do estacionamento. É uma plataforma muito legal e toda a parte de tecnologia dessa plataforma também foi feita pela equipe do meu outro irmão, né, que tem uma Sim. empresa de sistemas de saúde que é maravilhosa, que é a Touch, que atende laboratórios, hospitais, enfim, está aí na área médica já há bastante tempo e é uma turma bem competente. Então são projetos que estão aí também andando e a vida fica agitada assim, né, Lá Sandra? lá em tempos remotos, a gente tinha uma associação de Delboni a Auriemo Delboni. Neste caso, É, vem dessa origem também, não? não, o Delboni Auriemo era do Sim. meu pai vendeu já faz bastante tempo, Uhum. ele era E sócio aí do por Delboni, conta doutor disso, Delboni e doutor as Caio. frentes área que você tem, né? Adri, É. deixa eu te falar duas coisas. A primeira, desde quando a gente se conhece, é uma curiosidade, eu não sei se isso é inerente a você, mas você sempre tá sorrindo, sempre com o olho brilhando, sempre quando as pessoas te encontram, você tá com uma mensagem positiva. Eu acho que, nesses anos todos que a gente se conhece, eu nunca te vi, baixo astral. Isso é uma coisa sua, a vida te ensinou? Da onde vem isso? Você sabe que eu escutei uma vez, assim, que a gente não precisa ser carrancudo para ser sério, Aham. né, e É, não precisa ser mal-humorado para trabalhar de verdade, é. que dá para fazer as coisas com um sorriso no rosto. E eu nunca tinha pensado nisso antes, é que agora que você tá falando que tá me vindo na cabeça. Eu lembro quando eu era criança, eu estudei no São Luís, e tinha uma plaquinha do lado da sala de tirar cópia lá de xerox Sim, que sim. tinha naquela época, colada na parede, que tinha um texto sobre o sorriso, e que falava assim, que o sorriso é uma coisa de graça e que você pode fazer tão bem para o outro quando você sorri, e no texto falava assim: "Faz um teste, sorri para alguém e vê o que acontece". Olha só. E é verdade, né, e sei Aham. lá, acho que isso ficou na minha cabeça, É. então E a outra curiosidade que eu tenho é, obviamente, o que é o Brasil que dá certo para você. Você tá tanto tempo com a gente, sempre uhum. próxima. Você posso contar uma curiosidade? Você Claro, lembra quando eu te conheci? Não sei se você vai lembrar, foi num evento foi em num algum evento na Bahia, no Tivoli, se não me engano. eu não lembro, enfim, foi num evento desses, eu lembro que eu vi o Acho que foi nome. no evento do Experience Club, do Natali. Não, não foi. Aproveitar Não e dar um foi. abraço pro Natali aqui. Mas não foi. Deve ter sido um Dow Shop, Do não navio foi? saiu um da Shop, Isso, exatamente. isso. E eu lembro que eu vi o nome, eu achei o nome tão legal, eu falei: Aham. "Gente, esse negócio teu vai dar certo", porque esse nome é muito bom É. mesmo, né. Mas para mim, Sandro, assim, o Brasil que dá certo é aquele Brasil que que as pessoas puxam as outras para cima. Porque a Uhum. gente vê tanta gente querendo jogar os outros para baixo, É né, verdade. querendo atrapalhar ou falar mal ou jogar, e quando você vê pessoas que vibram quando as outras empresas dão certo, que trabalham, que ajudam, que estão contentes quando mais gente está fazendo a coisa funcionar, você quer nivelar por cima todo mundo e não por É baixo, verdade. para mim isso é o que é o Brasil que dá certo. Que eu acho que você faz brilhantemente esse trabalho, porque o teu grupo, além de trazer muita oportunidade de networking, muito compartilhar conhecimento, esse tipo de coisa, vocês também ajudam muitas ações legais, né. Vocês têm umas ações sociais bárbaras. Já que você tá me dando gancho, são 20 Aham. anos de fundação, 2.100 e poucos integrantes. Uhum. Todos eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente. E uma das coisas mais relevantes, talvez, para a gente seja a área social, que ajuda mais de 80 projetos de maneira direta, indireta, mas também muito diretamente, falando projetos sociais, né? E eu sei que o Aham. social está na sua vida. Aliás, eu vejo você sempre apoiando uma amiga querida que eu gosto tanto, que é a Alcione, lá do Amigos do Bem. Mas no terceiro setor, né, Adri, sempre falta um cobertorzinho. É É difícil, né? verdade. Aliás, nada tão concorrencial. O terceiro setor eu acho que é mais concorrencial do que a própria iniciativa privada. Isso é uma fonte de alimentação para você também, né? Essa questão É, do a social? gente a gente olha bastante coisa. Eu não tenho ainda hoje, aliás, é uma das coisas que a gente sempre põe no ali para fazer e
a vida passa, tanta coisa, né, que Aham, fica na aham. cabeça. Eu não tenho nenhum projeto proprietário da Nut Bavarian, como várias redes têm, que eu acho maravilhoso. Sim. Mas a gente tenta ajudar É. muita gente, muitos outros projetos. Tem muita gente fazendo coisa bacana, né? Muita gente, muita Muita gente, gente muita fazendo gente. coisa bacana por aí. Olha, se serve como sugestão, falamos recentemente aí com a Carmen, que cuida do nosso projeto Incrível Autista. O autismo tem tudo a ver com o que nós está falando aqui. Tá aí, de repente, um selo. A Vamos A atrás. Eu Nut conheci ganhando o um selo aí. projeto dela, fiquei apaixonada. Só, é aquela Vamos história, só conhecer mais, falando mesmo sim. que a gente consegue entender, né? E É este isso ano, para aí. finalizar, para você como empresária, nós temos aí Copa do Mundo, temos Um ano, eleições, um a ano gente tem que desafiador, ser né, Sandro? apartidário, tem que estar bem com É. todo mundo. Como é que você vê esse ano pra gente? Olha, eu acredito que é um ano extremamente desafiador. O nosso país não é um país fácil para o empresário, não é novidade para ninguém É, isso. É aquela coisa que sempre. A gente é meio que o vilão da história, né? Que eu é. acho uma injustiça gigante ser visto como vilão. Até fico pensando se isso não vem das novelas lá de trás, que geralmente o empresário era o malvado, né? Era O aquele cara, coronel. era o coronel, era o cara que, enfim, fazia tudo errado com os funcionários. E o que a gente vê, claro, devem ter assim como tem também, né, tem os do mal de todos os lados. Sem Mas dúvida. tem muita gente que faz a coisa certa. É. E então eu acho que não vai ser um ano fácil, acho que vai ser um ano. No nosso caso, a gente fica na dúvida entre vamos segurar ou vamos investir. Não tô com muito pique para investir, para ser sincera. A gente teria muitas coisas para fazer. Nossa Tem que fábrica analisar o mercado, né? a nossa fábrica precisa crescer, a gente tem projetos novos para lançar, mas talvez a gente vá segurar um pouquinho. Só que uma das coisas que a gente não vai segurar, até porque não dá, tá tendo essa onda muito de wellness, Sim, de verdade. saudabilidade, e amêndoa é o alimento natural mais nutritivo do mundo. A gente já tem um produto que ele é extremamente nutritivo e dentro de produtos das guloseimas, que tem nos shopping centers, o nosso é o mais, a melhor opção. A gente fala que é a indulgência consciente. Se É quer comer uma verdade, é coisa verdade. gostosa, é um produto de impulso, é um produto indulgente, mas é aquela indulgência consciente. Só que a gente nunca trabalhou isso, a gente nunca mostrou isso para os nossos clientes. É um produto extremamente natural, com pouquíssimos ingredientes, não tem nenhum aditivo químico, não tem nada disso ali dentro, e a gente nunca trabalhou isso. Então, esse ano a gente está lançando uma nova marca que Olha chama só. Wellnut. A Wellnut é uma marca que vai ser voltada para isso, até em porções mais, não digo que são reduzidas, mas porções mais pensadas para ser consumida com mais recorrência. Sim. E até porque tem muita gente com a canetinha, né? Pois Então a é, gente também tem que pois é. É pensar nas verdade. porções, no tamanho aí dos alimentos. Mas com os grãos selecionados para várias situações, então nós temos categorias. Depois um dia eu conto para você com mais Uhum. detalhes, mas vão ser categorias aí da nossa nova linha da Wellnuts, da nova marca. E eu vi você dando palestras agora, você também está se enveredando para isso? Ah, Sandra, eu já Cada vez fiz. te vejo aí. Você sabe que eu vou, já que eu vou até amarrar isso com o ponto que a gente começou falando lá Aham. atrás, do negócio da diabetes. Eu já fiz muita palestra, assim, já dei palestra em um monte de lugares. Toda vez que eu subo num palco, as pessoas falam: "Ai, você fica nervosa para falar?" Eu fico nervosa para falar? Eu fico nada. Eu fico nervosa da minha glicose cair e eu chegar lá na frente e começar a enrolar a É a maneira língua. de enxergar a vida, né? Porque eu já desmaiei em lugares que eu não podia desmaiar. Eu Aham. já uma vez eu estava numa palestra que era uma palestra longa, era um evento, enfim, lá em Rio Preto, que eu ia falar um tempão e era meio que só eu ali. Aí minha glicose começou a cair, eu estava lá na frente, eu não tinha tanta intimidade assim com as pessoas. Agora eu já falo, né, quando Aham. precisa. Mas minha boca começou a enrolar, eu falei: "Gente, que vergonha, eles vão achar que eu não sei o que eu tenho que falar". Eu Aham. sabia, no caso, mas, depois dessa eu fiquei tão traumatizada, que aí, assim, mesmo para entrar aqui e falar com você, eu medi a glicose umas 3, 4 vezes ali, não sei se você viu, eu estava com o celular, eu tenho um sensor aqui no braço, eu ficava Eu falando: vi você "Não, mexendo no celular pra saber que era tá isso. bom", eu ando com bala na bolsa, com, enfim, Ninguém melhor que você negócio. para administrar, né? Pra- Mas assim, eu acho que compartilhar conhecimento, se eu puder ajudar alguém com isso, eu vou ficar Você feliz. pode ter certeza que você já faz isso porque você Aham, irradia uhum. alegria, felicidade. Quem passa perto de você não tem como deixar de ganhar e fazer um sorriso também, porque você sempre foi, desde quando eu te conheço, sempre foi assim. A gente tem isso em comum também, porque não dá para ser diferente, né?
não é o Brasil que eu quero, o Brasil que fez, o que vai dar certo, é o que dá certo, efetivamente, né? Então, Uhum. obrigado por participar do Obrigada, eu que nosso grupo, agradeço. obrigado por ter vindo ao nosso encontro, aceitar o nosso pedido e vamos continuar nossa amizade cada vez mais forte. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada pelo Obrigado. convite de novo. Eu falei com a Adriana Auriema, ela que é fundadora CEO da Nut Bavarian, além de outras frentes de atuação e como boa empreendedora. A gente se encontra no próximo Brasil que dá certo.